angústia, sofrimento, decepção, amargura, solidão, tristezas, diz o Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus tem uma palavra que mudará a tua vida. Entregue os teus caminhos ao Senhor Jesus. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Abra o teu coração e ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 17 de julho de 2017. 17/7 de 2017. Deus trouxe a sua palavra em Isaías capítulo 33. Isaías 33. Iniciemos a leitura no versículo 14. Livro de Isaías é logo depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois de Cantares de Salomão, Isaías capítulo 33, versículo 14. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Esse habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Amém, Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Vamos buscar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus e eterno Pai, que habita nos céus, em nome do Senhor Jesus, estamos à tua presença para ouvir, Senhor, a tua palavra, os teus conselhos, os ensinamentos do Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar neste dia de hoje, a operar, meu Pai, pelo teu Santo Espírito, durante o tempo da nossa peregrinação aqui nesta terra. Que o teu nome venha a ser glorificado em cada vida, Pai. Que o Senhor venha confortar estas pessoas, consolar pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor venha lapidar, trabalhar nestes corações como o oleiro que trabalha no vaso. Que o Senhor trabalhe em todas as nossas vidas. A começar por mim, Senhor, que estou pregando esta palavra. Que teu Espírito venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, estenda as tuas mãos para operar. Receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Profeta Isaías, escrevendo esta palavra, está nos ensinando aqui quem habitará com Deus às alturas. O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões,
o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. Será que você tem habitado nas alturas, meu irmão e minha irmã? Você tem habitado com Deus? Ou o que você tem ouvido é só notícia ruim? Será que você não tem fechado seus olhos para não ouvir o mal? Ou você tem aberto os seus olhos e visto o mal, aberto os seus ouvidos e ouvindo todo o mal? Será que seu coração não está sobrecarregado das preocupações deste mundo? Se ficarmos desse jeito, ouvindo notícia ruim, ouvindo falar de sangue, de homicídios, e fechando os olhos, abrindo os olhos para ver o mal, não estaremos habitando nas alturas. Mas se taparmos os nossos ouvidos para não ouvir notícias de sangue e fecharmos os nossos olhos para não vermos o mal, certamente habitaremos nas alturas. Certamente estaremos na presença de Deus. Certamente teremos paz no coração. Talvez você esteja ouvindo muitas coisas, esteja preocupado com as notícias aqui neste país, no Brasil. Corrupção, desemprego, homicídios. Seu coração está sobrecarregado com todas as notícias. Então você não tem habitado nas alturas, ouvinte. Mas você tem habitado em terra seca. Você tem habitado nas baixezas da terra. O seu coração está sobrecarregado de notícias, de preocupações. E nada tem mudado a sua vida. Ao contrário, cada vez você se afunda mais de ouvir tantas notícias ruins e que nada você poderá mudar. Nada muda na tua vida. As notícias que ouvimos nada vai acrescentar. Ao contrário, vai gerar ódio, vai gerar ira. Jesus disse que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Se focarmos naquilo que nossos olhos veem, se focarmos somente em notícias ruins, o nosso coração se sobrecarregará. Um exemplo disso é Asaf, servo de Deus, sacerdote, levita, que deixou a presença de Deus porque os seus olhos passou a contemplar o mal. Salmo 73 diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele já inicia esta palavra dizendo que Deus é bom para com os limpos de coração. Se nós tivermos nosso coração sobrecarregado de preocupações, de notícias ruins, nosso coração não estará limpo, mas estará cheio de ossos de mortos. Seremos como um sepulcro caiado. Por fora é bonito, mas por dentro cheio de ossos de mortos, sem vida. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos que queriam enterrar os seus pais. Ele disse: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Ele quis dizer que nós não devemos nos preocupar com tantas notícias ruins, porque nada nós iremos acrescentar, nenhum côvado da nossa estatura.
Nosso coração tem que estar limpo diante de Deus, porque Deus não pode contemplar o mal. Mas se estamos sobrecarregados de maus notícias, acompanhando a mídia, só notícias ruins, nosso coração se irará. Nascerá a revolta e irá brotar a raiz de amargura e contamina a todos. Hoje Deus quer fazer uma limpeza no nosso coração. Uma limpeza. E Asaf diz que quanto a ele os seus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os seus passos. Asaf quase se desviou porque ele tinha inveja dos soberbos. E aqui no versículo 3 de Salmo 73 diz o texto que ao ver a prosperidade dos ímpios, tudo começou pelos olhos de Asaf. Talvez você tenha visto a prosperidade dos ímpios, as notícias, a corrupção no Brasil. E aqui em Isaías 33 diz que o que fecha os seus olhos para não ver o mal. E talvez você tenha visto somente o mal, somente a corrupção, a injustiça neste país. Então o seu coração embruteceu, esfriou na fé. Volte ao primeiro amor, ouvinte. Volte aos pés de Cristo Jesus. Eva foi tentada pelos seus olhos. Satanás a levou, a induziu a olhar para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir do momento que Eva fixou seus olhos naquela árvore, toda a sua vida, o seu futuro mudou. Ela foi seduzida e caiu em tentação. Comeu do fruto que não era para ser comido. E aqui Asaf tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele começou a comparar a sua vida, a colocar na balança, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. É o que vemos aqui no Brasil. Parece que não há justiça, parece que não há condenação, parece que os ímpios prosperam, que tudo vai bem na sua vida. E isso cria a raiz de amargura, isso cria ódio, isso cria revolta. E ao invés de nós habitarmos nas alturas, habitamos nas baixezas da terra. Deixamos de estar na presença de Deus porque o nosso coração se sobrecarregou com os cuidados desta vida. Pode ser que você se encontre hoje nesta situação. Esfriou na fé. Não tem mais força nem para orar. Não consegue ficar um minuto de joelhos orando. Muito menos para louvar a Deus. Será que você não se encontra hoje, ouvinte, nessa situação? Teu coração se sobrecarregou? Tanta revolta que está dentro do teu coração? Assim estava Asaf. Tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Passou a comparar sua vida com a vida deles. Este é o nosso erro. É compararmos as nossas vidas com a vida daquele que vive na impiedade. E ele diz aqui no versículo 5: não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cercas como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus. Ou seja, blasfemam de Deus. Não se importam. E a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui
e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Eles dizem, Deus não está nem aí. Ou há conhecimento no Altíssimo? Será que Deus não vê nada que nós estamos fazendo? Eles dizem. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Aí Asaf diz no versículo 13, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. O segredo, ouvinte, é entrar no santuário de Deus. É como diz Isaías, este habitará nas alturas. Isaías 33, versículo 16. Este habitará nas alturas. Versículo 15 diz, o que anda em justiça, mesmo que eles não praticam a justiça, mas nós praticamos a justiça, porque há um memorial, como diz Malaquia. Não deixe a tua fé esfriar, ouvinte, porque você tem visto notícias ruins, porque os teus olhos têm contemplado a injustiça neste país. Não deixe que o seu coração se sobrecarregue destas coisas, mas guarde o teu coração, porque dele depende as saídas da vida. Guarde o teu coração, meu irmão e minha irmã, não deixe ele se contaminar. Desvia os teus olhos de ver estas coisas. Nada vai acrescentar de bom, só ruim. Experimente ficar um dia sem ver TV, sem ver jornais, sem ler jornais, sem ouvir notícias no rádio, na internet. Faça esse teste. Faça esse teste, ouvinte. E você vai ver a paz que você vai ter no teu coração. Porque muitas notícias que nós ouvimos por aí tem manipulações. Tem muitas notícias que nós ouvimos por aí que são tendenciosas. Experimente ficar um dia sem se informar. Faça este teste. Faça esta prova. E você vai ver a paz que estará no teu coração, vinda de Deus. Por isso que Deus nos dá os conselhos da sua palavra. Ele diz que o que anda em justiça, faça a justiça, seja a luz deste mundo e o sal desta terra. O que fala com retidão, eles não falam com retidão, mas nós falamos. O que arremessa para longe de si o ganho de opressões, nós arremessamos. Haverá uma recompensa para aquele que serve a Deus. Ainda que o mundo esteja em colapso, ainda que o mundo esteja em impiedade, mas Deus conhece aquele que é dele. O que sacode das suas mãos todo o presente, suborno. Então, o servo de Deus e a serva de Deus não aceita suborno. Ele anda em justiça. Ainda que muitos aceitam suborno, muitos são comprados por dinheiro. Eles dizem, Deus não está vendo. Deus não faz nada. Assim eles dizem. Mas Deus está no controle de tudo. Ouvinte, Deus quer que você habite nas alturas, saia dessas baixezas, se desligue de tudo isso, se desligue dessas notícias, se desligue deste aparelho, destas informações, e busque estar na presença de Deus. Volte ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te.
Lembra, pois, onde você caiu? Lembra daquele lá atrás, quando você estava indo bem? Tinha prazer de estar com Deus, tinha prazer de louvar. Agora você se esfriou na fé. Ao invés de você confiar em Deus, você passou a olhar para as coisas desta vida, a se preocupar com as coisas, a se preocupar com o que vai ser do teu amanhã. E o teu coração se sobrecarregou. Não houve espaço mais para confiar em Deus, mas encheu de preocupações. Então você tem habitado nas baixezas da terra, tem caído. Você caiu, ouvinte, e nem percebeu, nem se deu conta disso, mas você caiu. Mas Deus está enviando esta palavra que vai te levantar novamente. Deus vai te tomar pela tua mão e vai te dizer: não temas, eu te esforço e te ajudo, com a destra da minha justiça. Não há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Deus, Ele te ajuda e te esforça, e Ele te toma pela tua mão, como Ele tomou nas mãos de Pedro. Ele segurou na mão de Pedro e tirou daquela água que ele estava quase para se afundar. Ele está te tomando pela tua mão. Ele está te levantando nesse dia de hoje. Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Deus está te levantando hoje, para que você venha habitar nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão, ouvinte, lhe será dado, as suas águas serão certas. Deus tem cuidado de ti, Ele vai cuidar de ti a partir do momento que você se desligar destas preocupações, se desligar dos cuidados desta vida, deixar de ouvir estas notícias, fechar os teus olhos para não ver o mal. Você vai habitar nas alturas. Confie em Deus. Deixe que Ele te conduza a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Você diz: mas eu não tenho emprego. Mas Deus vai preparar o seu pão, como diz aqui na palavra. O seu pão lhe será dado. Confie em Deus, porque no tempo da fome, Elias foi sustentado por Deus. Ele vai te dar o teu pão. Buscai, pois, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Asaf só foi compreender isto quando entrou no santuário de Deus. Salmo 73, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. E hoje é dia 17 de julho de 2017. No versículo 17 de Salmo 73 diz a palavra de Deus: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Porque eles acham que não vão morrer, dão os seus nomes às suas propriedades, às ruas, e acham que não vão morrer, que serão eternos, que podem levar o seu dinheiro nos seus túmulos, nas suas sepulturas. Mas não podem levar. Mas toda a alma passará diante do tribunal de Cristo. Nossas obras serão julgadas naquele dia diante do Senhor. Nu viemos ao mundo e nu voltaremos, porque viemos do pó e ao pó tornaremos. Nada podemos levar deste mundo. Então não se preocupe, porque há prosperidade no ímpio, porque há corrupção e injustiça neste país. Não se preocupe com isto, ouvinte. Porque Deus levantou José no tempo da fome e sustentou a família de José no Egito. O fez governador e sustentou toda a sua geração. Deus tem cuidado dos seus. Asaf entrou no santuário de Deus e viu o fim deles. E viu o fim de todo aquele que não serve a Deus. Diz a palavra de Deus que os ímpios serão lançados no inferno. Salmo 9, versículo 7. E todas as nações que se esquecem de Deus. Todas as nações, todas as gentes que se esquecem de Deus,
Então não vale a pena. Não vale a pena, ouvinte, você deixar os caminhos de Deus e se sobrecarregar com os cuidados desta vida. Mas vale a pena andar em retidão, agradar a Deus, ainda que muitos não agradem, que muitos não pratiquem a justiça, mas você faz a diferença. Faça você a diferença. Entre no santuário, na presença de Deus, e você vai entender tudo. Você vai compreender que há um Deus nos céus, que a base do trono de Deus é justiça e juízo, que Deus reina sobre o reino dos homens, para que você possa descansar e compreender todas as coisas que você não tem compreendido. Eu falei que os ímpios serão lançados no inferno, Salmo 9:7, mas é Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Só para você conferir. Então nós vemos a justiça de Deus, que será feita. A vida do ser humano nessa terra aqui não é eterna. 70, 80, 90, é enfado e canseira. Alguns podem até passar isso, mas um dia vão morrer. E depois? Quando for se apresentar diante dos olhos que tudo vê, os olhos como chamas de fogo, qual a desculpa que a pessoa vai dar naquele dia? Não ouviu a palavra? Será que vai ter desculpas para apresentar a Deus naquele dia? Será que vale a pena viver, praticar a injustiça aqui neste mundo, conhecendo a Deus, a sua palavra? Seremos eternos aqui? Não, meu irmão e minha irmã. Todos nós iremos morrer um dia. Mas aqueles que estiverem vivos serão transformados. Nós não sabemos a que hora o Senhor Jesus vai vir, mas Ele pode aparecer a qualquer momento para nos levar desta terra. Então temos que estar com as mãos limpas, limpos de mãos e puros de coração. Coração limpo para Deus operar. Um coração puro, lavado, transformado. Deixe de ouvir estas coisas, ouvinte. Se desligue disso tudo. E você vai ver a paz que Deus vai te dar no teu coração. Você vai habitar nas alturas. Vai ser filho do Deus Altíssimo. Sacerdócio santo, nação santa, povo escolhido de Deus. Habitarás nas alturas. Ainda antes que você clamar, Deus vai te responder. Eis-me aqui. Deus estará contigo, te conduzindo a pastos verdejantes. Passamos pelo vale da sombra da morte, mas não temeremos, porque Deus está conosco. Deus, se possível, Ele apaga o fogo. Ele muda o estado do fogo, como Ele protegeu os seus servos naquela fornalha. Mudou o estado do fogo, que não queimou, nem chamuscou as suas roupas, nem um fio de cabelo. Até os fios de cabelo estão contados por Deus. Toda a nossa vida, Deus nos guarda, acampa com os seus anjos ao nosso redor. Então não temas, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio que sai do trono de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Confie em Deus, porque Ele provê o pão de cada dia e a água será certa. Deus guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre.
Se desligue dessas preocupações, dessas notícias e informações. Se desligue desses telejornais e descanse na presença de Deus. Deixe que Deus faça a justiça. Deixe que Deus julga com justiça e retidão. Porque Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, a sua espada já está afiada, já aparelhou o seu arco. Descanse no Senhor. Volte-se para Deus hoje. Você esfriou na fé, porque o teu coração se azedou, embruteceu como o coração de Asaf embruteceu, porque você passou a ver a injustiça que se faz na terra, você passou a ver que nada muda, você passou a ver que o ímpio prospera. Então você esfriou na fé, ouvinte, e se afastou de Deus, deixou de orar, deixou a presença de Deus. Abacuque também ficou triste. Abacuque também se revoltou. Senhor, mas quanta injustiça na terra e o Senhor nada faz. Abacuque também se entristeceu por causa de tudo isso. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus criou o ímpio para o dia do mal. Deus usa o diabo para beneficiar até os seus servos. Tudo está no controle de Deus. Então não se desespere, ouvinte. Mas fique em paz e descanse em Deus. Abacuque 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por quê? Pois olhas para os que procedem alevosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E fartas os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Ele a todos levanta com o anzol, apanha-os com a sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Abacuque se revoltou, se irou aqui, dizendo que porque olhas para os que procedem alevosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque se indignou, não compreendeu que Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e faz vir a sua chuva sobre maus e bons, que Deus criou o ímpio para o dia do mal. Descanse em Deus, ouvinte. Você esfriou na fé, se apartou de Deus. Asaf também estava assim, mas quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu o fim dos ímpios. Malaquias também viu que há um memorial, que há a diferença daquele que serve a Deus daquele que não serve. Conserva a sua vida em santidade, guarda o teu coração, porque dele depende as saídas da vida. Guarda o teu coração, volte a orar. Lembra quando você orava? Orava à tarde, às 3 horas da tarde, lembra? Como Daniel orava, Cornélios. Você tinha o seu tempo para Deus, nem que for 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Mas passe a buscar a Deus. Se desligue dessas notícias e você vai ver a paz que Deus vai colocar no teu coração. Medite nas Escrituras, na Palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia. Comece a louvar a Deus na tua casa. E você vai ver as muralhas caindo ao chão. Você vai ver as correntes caindo ao chão. Você vai ver o grande terremoto que Deus enviará. Vai sacudir todo o mal da tua vida, da tua casa. Até esses espíritos vão sair da tua residência, da tua casa. Comece a louvar a Deus. Não deixe o diabo se ir andar na tua vida não, ouvinte.
Confie em Deus, porque Ele intercede pelos seus. Jesus intercede por nós. Ele intercedeu pela vida de Pedro. Não vai deixar a sua fé se desfalecer. Por isso Deus envia a sua palavra para nos levantar, para nos fortalecer. Esse é o maná que vem dos céus. Esta palavra que dá vida. Lembra, pois, de onde você caiu. E volte ao primeiro amor. Volte a estar com Deus. Volte a se alegrar em Deus. Volte a congregar. Vá à casa de Deus. Lembra quando você chegava na casa de Deus e ouvia o hino da comunhão, os dedilhar daquele órgão, o hino que saía daquele órgão, a comunhão na casa de Deus, e você lendo as Escrituras, meditando na palavra de Deus. Tinha prazer de estar lá, tinha prazer de orar, de contemplar a beleza do Senhor e a sua formosura. E você estava ali na presença de Deus, cultuando a Deus, com o temor no teu coração. Já entrava na casa de Deus com reverência, com temor. Lembra, meu irmão e minha irmã, no silêncio, e você ali na casa de Deus, ou no seu quarto ali à tarde, tudo quieto, e você ali orando, e Deus te visitando, e a presença de Deus invadindo o teu coração, tomando o teu coração. A presença de Deus. Mas você se apartou do Senhor, deixou o teu coração se contaminar com más notícias, com notícias de sangue, homicídio, violência, injustiças. Tudo isso sobrecarregou o teu coração. E você se embruteceu, ouvinte. Embruteceu, ficou duro, indiferente. Porque o Espírito de Deus se afasta de nós. Se o nosso coração estiver cheio de ódio, de mal, Ele entristece. Ele se entristece e se afasta de nós. Volte-se para Deus hoje. Confesse os teus pecados, as tuas transgressões. Chegue-se diante do Senhor e diz: Senhor, eu pequei. Eu fiquei revoltada com ódio no meu coração. Passei a contemplar o mal, a ver os ímpios prosperando, a me indignar, me revoltar contra tudo que acontece aqui neste país, no mundo. Confesse a Deus, meu irmão e minha irmã. Busque o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Você esfriou na fé porque você não guardou o teu coração. Porque dele depende as saídas da vida. Por isso Deus diz: filho, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende as saídas da vida. A fonte da vida está no nosso coração. Não pode haver raiz de amargura, porque ela brotando, ela contamina todos que está ao nosso redor. Um coração cheio de ódio, de revolta, vai falar à boca tudo aquilo que está no coração. E vai contaminar todas as pessoas que estão na tua casa. Será que você já não contaminou alguém? Será que o teu esfriamento não esfriou também a fé desta pessoa? Se sobrecarregou, amargurou o seu coração. Mas Deus está enviando o remédio hoje. O remédio, sabe qual que é? 33 de Isaías, versículo 15. O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura.
e verão a terra que está longe. Deus quer te dar esta paz hoje. Limpar o teu coração. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai os vossos corações, purificai-vos. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Busque a Deus hoje. Você esfriou na fé, enfraqueceu, porque o teu coração embruteceu, o teu coração se contaminou com as injustiças que você tem ouvido e tem visto. Mas se volte para Deus, porque as nossas preocupações nada vai acrescentar na nossa vida, mas vai trazer somente revolta, ira, ódio, e você não terá paz. E vai achar que Deus é injusto. Mas Deus criou até o ímpio para o dia do mal. Não se preocupe, ouvinte. Apenas confie em Deus e cuide da sua vida espiritual. Guarda o teu coração, porque dele depende as saídas da vida. Descanse em Deus. Hoje o Senhor Jesus está te levantando. Você vai voltar a orar. Você vai ter forças para buscar a Deus. Vai habitar nas alturas. Vai ter forças para ler as Escrituras. Vai ter força para orar. Vai ter força para voltar à casa de Deus, a congregar. Hoje Deus está te levantando. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor levantará. Deus está te levantando, porque você foi comprado, ouvinte, pelo sangue de Jesus. Você não foi comprado com sangue de bodes e de touros, mas pelo precioso e imaculado sangue do Senhor Jesus, como de um cordeiro. Ele derramou o seu sangue por ti, pela tua vida. Ele deu a sua vida por nós, por ti, ouvinte. Aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Por isso ele passeia no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele passeia no meio da sua igreja para levantar o caído e abatido, para fortalecer este que está com as mãos fracas, com os seus joelhos trôpegos. Ele está te fortalecendo. O Rei Jesus está te tomando pela tua mão, está te levantando, ouvinte. Está te levantando, te colocando de pé e te colocando uma veste nova, branca, limpa, purificando o teu coração e te tomando pela tua mão e dizendo: não temas, porque eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. As suas misericórdias não têm fim. É a misericórdia de Deus que nos coloca de pé. É as misericórdias de Deus que nos dá a vida. É as misericórdias de Deus que estão em nossa vida. Me compadecerei de quem eu me compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, diz o Senhor. É Ele que vos escolheu, não foste vós quem me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vá e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te formou desde o útero da tua mãe. Aquela criança, aquele feto informe, mas Deus estava ali trabalhando na tua vida, te formando, te dando vida. Oh, meu irmão e minha irmã, confia no Senhor de todo o teu coração. Você esfriou na fé porque você se desligou de Deus. O teu coração se sobrecarregou com as preocupações deste mundo, com a embriaguez do mundo. Deus é Deus de justiça. Descanse nele. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A nossa ira não vai acrescentar nada. Deus não julga como o homem. Deus não é como o homem mortal. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Deus não julga com a nossa ira,
Quando diz a palavra de Deus que Deus se ira todos os dias, a ira de Deus é uma ira santa, não é como a ira carnal. Deus é santo, 3 vezes santo. Se Deus não fosse nos julgar como nós deveríamos ser julgados, nós não estaríamos nem vivos mais. Ele não nos tratou como nós deveríamos ser tratados. Confie em Deus, ouvinte. Ele nos coloca de pé, firma os nossos passos. Não deixará que os teus pés vacilem. Não deixará que o sol te moleste de dia, nem a lua de noite. O guarda de Israel. Ele não dorme, não tosqueneja. Ele está te levantando hoje, neste dia 17/7/2017. Não sei que dia que você está ouvindo esta mensagem. Não sei que dia é. Mas eu só sei que hoje Deus está te levantando, te tomando pela sua destra, te esforçando. Confie em Deus, ouvinte. Você vai voltar para Deus hoje. Já está voltando. A voltar a orar. A buscar a Deus de todo o seu coração. A limpar o seu coração hoje. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Justo. Esta é a palavra que o Senhor nos mandou nesse dia de hoje. Nesta manhã desse dia de hoje. Santo Deus. Teu servo Asaf também se embruteceu, porque ele passou a olhar para a injustiça. Deixou de olhar para o autor e consumador da fé. Deixou de olhar para ti. Olhai para mim e sereis salvos. Passou a olhar para o homem. Passou a olhar para a injustiça. É por isso que Isaías diz que nós devemos continuar a praticar a justiça, a deixar de ver o mal, a ouvir falar de sangue, para que possamos habitar nas alturas. Para que as fortalezas das rochas sejam o nosso refúgio, para que o pão seja dado ao seu tempo, à nossa vida, as águas sejam certas, para que possamos ver o Senhor Jesus na sua formosura. Ó Santo Deus, toma em tuas mãos todos estes ouvintes, Pai. Limpa os nossos corações, fortaleça a nossa fé. Aquele que está frio na fé, Pai, que o Senhor venha aquecer, que o Senhor venha a levantar esta pessoa que caiu, porque diz a tua palavra que aquele que convence o pecador, aquele que o leva ou conduz à justiça, será perdoado multidões de seus pecados. Senhor Deus, o Senhor diz que aquele que caiu, Senhor, o Senhor levanta. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Que o Senhor venha levantar estas pessoas, Pai, fortalecê-los na fé. Conceda, Pai, a tua graça a esta vida. Pai, envia o teu Espírito Santo a convencer este ouvinte do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor Deus, salve estas pessoas por amor do teu nome, os teus servos, as tuas servas, estes ouvintes, Pai. Faça deles teus filhos, converta a Cristo Jesus, leve as águas do batismo, Senhor. Santo Deus, tome em tuas mãos estes ouvintes, faça-os sadios na fé, para que dê um bom testemunho, sejam o sal da terra, a luz do mundo, Pai, para que possam habitar nas alturas, que não aceitem suborno e nem tenham balanças enganosas, mas que pratiquem a justiça em todo o tempo. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é puro, se purifique mais ainda. Detestai até a roupa manchada pela carne. Ó Santo de Israel, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Nós estamos no reino que não se pode abalar, Senhor. Estamos no teu reino, Senhor, que não vem com visível aparência, mas está dentro de cada um de nós. O teu reino invisível, Pai, é a tua justiça, o teu Espírito Santo que nos faz lembrar de tudo que nós aprendemos de ti. Ó Senhor Deus, fortaleça estas pessoas na fé. Firma os seus passos para que as suas pegadas não vacilem. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, encha os teus servos, as tuas servas, do teu Santo Espírito, ó Senhor. Cria, Senhor, um coração puro e renova um espírito reto. Torna a dar a alegria da salvação e sustenta com o espírito voluntário. Ó Deus poderoso e santo, tome em tuas mãos estas almas por amor do teu nome. E esforce e fortaleça, e levante o abatido e caído. Ó Deus poderoso e santo, ó Senhor Deus bendito, louvado seja o teu nome. Queira receber esta oração, meu Pai, e fortalecer estas almas. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da sua palavra e o amor do Senhor Jesus permaneça em nossos corações para a vida eterna. Deus, por Jesus Cristo, seja sempre louvado. Amém. Graças a Deus.